Olá, dona de casa, olá, dona de casa. Nós estamos vivendo um momento ímpar no nosso país, a gente tem que ficar mais tempo agora em casa e aí surgem mais cuidados, tanto com a higiene pessoal quanto com a limpeza do nosso lar. Então hoje eu resolvi trazer esse assunto aqui para o Gotas e conversar com vocês a respeito de 3 produtos muito utilizados na limpeza doméstica. A gota de hoje é a química na limpeza. O primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês é o conceito de higiene. Quando a gente fala em higienizar, nós estamos falando em limpar e sanitizar. Limpar significa remover sujidades, por exemplo, resíduos de comida, poeira, enquanto que sanitizar também pode ser chamado de desinfetar. É quando a gente vai eliminar ou reduzir a quantidade de micro-organismos a níveis aceitáveis. Agora que você já sabe o que é higienizar, nós vamos falar sobre 3 produtos muito utilizados na limpeza doméstica. E o primeiro deles é o vinagre. Eu queria deixar bem claro que eu não tenho intenção nenhuma de fazer propaganda de marca aqui, tá? É o que eu tenho em casa. Esse vinagre aqui que eu tenho, ele é um vinagre de álcool. E o vinagre nada mais é do que uma solução de ácido acético. Ele é muito utilizado para temperar saladas, tem gente que usa também para azedar o leite. E desde muito tempo que eu escuto minha avó, minha bisavó já falavam que o vinagre era para ser utilizado na limpeza da casa porque ele iria eliminar as bactérias, os germes, ou seja, ele atuaria como um sanitizante. E aí é que está o problema, né? Esse é um conceito que muitas pessoas têm, é uma utilidade que dão para o vinagre, mas que ela não é verdadeira. Apesar de ser um ácido e, portanto, tem um pH baixo, o vinagre ele pode ser utilizado para acidificar alguns alimentos, o que pode até impedir a proliferação de micro-organismos, mas não é o suficiente para eliminá-los. Por quê? Primeiro, se você pegar o vinagre que você tem aí na sua casa e ler a embalagem, ler o rótulo, você vai ver que a sua composição é um fermentado acético de álcool e água. É uma solução que vai ter aí geralmente 4%. Esse aqui que eu tenho, ele tem uma concentração de 4% de ácido acético, ou seja, a cada 100 ml de produto eu tenho apenas 4 ml de ácido, o que não é uma concentração tão elevada a ponto de matar um micro-organismo, tá? Uma segunda confusão que as pessoas fazem é com relação à nomenclatura. Como esse aqui é um vinagre de álcool, isso pode nos levar a pensar que aqui nós temos álcool na composição, tá? Mas não é verdade, né? O vinagre, qualquer vinagre de álcool, ele vem do álcool, ele não contém álcool, certo? É um processo de fermentação que acontece em que eu pego o álcool, por exemplo, da cana-de-açúcar e eu vou fermentá-lo a partir de bactérias que são próprias para isso, geralmente são as bactérias chamadas Acetobacter, e essas bactérias elas convertem esse álcool em ácido acético, que é o que nós vamos encontrar aqui dentro, né? Posteriormente, esse ácido acético é misturado com água para formar então o nosso vinagre. E esse álcool que é utilizado para fazer o vinagre, ele vem de um outro processo, né, chamado fermentação alcoólica. Então ele pode ter origem tanto da cana-de-açúcar quanto da uva, da maçã, por isso que existe no mercado, né, vinagre de maçã, por exemplo. E por ter esse caráter ácido, o vinagre ele é muito bom para limpar as sujidades inorgânicas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vocês já viram que às vezes no chuveiro de casa fica uns gruminhos, né? Fica preto. O que é que acontece? Como a água que a gente utiliza em casa, ela tem sais minerais e um desses sais é o carbonato de cálcio, ele acaba se solidificando e ficando preso ali, tanto no chuveiro quanto, por exemplo, no piso também da nossa casa. Então, quando a gente usa vinagre, por exemplo, para limpar o piso ou até mesmo o chuveiro, que reação química vai acontecer ali, né? O ácido acético vai reagir com o carbonato de cálcio e vai produzir um acetato de cálcio, água e gás carbônico, e assim a gente tem a eliminação dessa sujeira.
Portanto, o vinagre ele é excelente para nós limparmos a casa, mas não se engane, ele não vai eliminar os micro-organismos. O segundo produto que eu queria mostrar para vocês, também bem famoso na limpeza doméstica, é esse aqui, o bicarbonato de sódio, esse sal, esse pozinho branco que a gente compra, e tem várias receitas na internet ensinando como usar bicarbonato de sódio. E quimicamente falando, o bicarbonato ele tem essa fórmula NaHCO3. E esse bicarbonato ele tem duas características bem importantes. A primeira é que ele é um agente neutralizante. Ele neutraliza ácidos, né? Ele aumenta o pH do meio para o mais próximo de 7. E a segunda característica do bicarbonato de sódio é que ele consegue retardar e impedir mudanças bruscas no pH. E é o que nós chamamos na química de efeito tampão. Essas duas características, ser um agente neutralizante e ter o efeito tampão, é que fazem do bicarbonato um poderoso aliado na limpeza diária. Existem aplicações mais gerais para o bicarbonato, né? Ele pode ser utilizado, por exemplo, como antiácido estomacal, ele pode ser usado até no lugar do fermento para você fazer o seu bolinho, para clarear os dentes, até como extintor de incêndio também nós temos a utilização desse sal. Agora, referente à limpeza, como eu já falei anteriormente, existem várias receitas que ensinam como usar o bicarbonato de sódio, e uma característica bem importante é que ele funciona como um abrasivo. Então ele consegue remover bem as sujeiras, né, que estão presas lá, por exemplo, nas cerâmicas, nos pisos, enfim. E você também pode utilizá-lo para cuidar da sua prataria, né, dos seus objetos aí de prata que tem em casa. Então você pode fazer uma pastinha, coloca um pouco desse pozinho, um pouquinho de água, faz uma pasta e esfrega bem lá seu anel, seu brinco, seu colar, enfim, seus talheres, e você consegue remover muito bem sujeiras. E um outro ponto importante para a gente usar bicarbonato de sódio é que ele, como agente neutralizante, ele vai conseguir neutralizar aqueles odores desagradáveis que muitas vezes ficam na nossa casa. E o último produto sobre o qual eu quero falar com vocês é a conhecida água sanitária. Esse nome sanitária é justamente pelo seu poder sanitizante. Agora sim, finalmente, nós chegamos em um produto que tem poder de eliminar micro-organismos. Eu quero que você pegue a água sanitária que tem na sua casa e dê uma lida no rótulo. Procure aí a composição. Você vai ler hipoclorito de sódio e água. Nós temos um sal conhecido como hipoclorito de sódio, NaOCl, e esse sal ele é diluído então numa quantidade de água e forma então a nossa água sanitária, se você é daqui do Pará, a famosa que boa, tá? Aí, quimicamente, o que acontece? Na presença da água, esse hipoclorito de sódio vai liberar um íon, o íon hipoclorito. Esse íon hipoclorito é o que nós chamamos de cloro ativo ou cloro livre, que você geralmente vê na embalagem que vem essa palavra, cloro ativo. E se você voltar lá mais uma vez para o rótulo na composição, você vai ver que o teor de cloro ativo é de 2 a 2,5% pp. Esse pp é peso-peso, massa-massa. Isso significa que para cada 100 gramas de produto, nós vamos ter ali 2 a 2,5 gramas de hipoclorito. E como a gente tem muito mais água, a gente pode resumir tudo e dizer que a concentração, a quantidade de hipoclorito que nós temos aqui é de 25 gramas para cada 1 litro de água sanitária. E esse nome cloro ativo é justamente a quantidade de cloro que a gente tem disponível nesse produto, que vai oxidar os micro-organismos, destruindo-os. Portanto, a água sanitária é um poderoso oxidante. É tanto que se você já cometeu o mesmo erro que eu, né, colocou água sanitária em um metal e esqueceu de tirar, de limpar, você vai ver que ele corrói aquele metal. E esse poder oxidante não se restringe apenas à eliminação de patógenos, né? A gente conhece muito bem o poder alvejante, branqueador que a água sanitária tem quando a gente lava a roupa branca e quando a gente limpa também os nossos pisos e cerâmicas.
Portanto, a água sanitária, além de limpar, ela tem a função de desinfetar e sanitizar. Eu espero que vocês tenham aprendido muito hoje, tirado algumas dúvidas. Se ficou alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas que também estão passando perrengue aí, precisando limpar sempre e limpar bem as suas casas. Nos siga no Instagram, @gotas de química. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau!